pessoal, estamos de volta para mais uma entrevista da segunda temporada do 20 Minutos com Busca Jur. E agora a gente vai falar com o Gustavo Rocha, que é da consultoria GustavoRocha.com. Olá, Gustavo, seja muito bem-vindo novamente. Olá, Juliana, é um prazer estar com vocês de novo, é um prazer ter renovado a nossa parceria para 2021, estou muito contente em estar dentro desse projeto. Obrigada, Gustavo. Bom, você já conhece o projeto Busca Jur, já conhece o 20 Minutos com Busca Jur e sabe que a única regra que a gente tem é falar tudo que você precisa dizer em apenas 20 minutos. Esse é o nosso grande desafio de agora, Gustavo. Com certeza. E eu gostaria que você iniciasse dando uma visão geral para a gente a respeito das soluções que a GustavoRocha.com ela oferece, ou GustavoRocha.com consultoria oferece para a gente. Claro. Bom, pessoal, a consultoria GustavoRocha.com nasceu de um sonho, né? Na verdade, meu, enquanto advogado na época, já estou no mercado aí há mais de 15 anos, trabalho com algumas particularidades, então é importante entender que o meu projeto ele é muito direcionado, ele é muito, digamos, particularizado para o cliente. Eu não trabalho com soluções prontas, digamos assim, como algumas pessoas gostam de falar, eu tenho um software, eu tenho isso, tenho aquilo. Não. Eu vou entrar dentro do cliente, vou verificar as necessidades daquele cliente e vou opor para ele aquilo que eu vejo de melhor que tem no mercado para ele. Neste sentido, eu trabalho com gestão, tecnologia, marketing jurídico e tenho feito também um trabalho direcionado nos últimos mais ou menos um ano e pouco aí, trabalhando direto com a implementação de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, buscando os conceitos desde privacidade, que é o conceito macro, a questões que envolvem o compliance, que envolvem o regramento, manuais, tudo isso também neste mesmo escopo, ou seja, personalizado, com uma metodologia própria, baseada, obviamente, em regras internacionais, mas com uma metodologia desenvolvida dentro de um contexto específico. Perfeito. Muito legal, porque esse tema é super atual, né? Está gerando inúmeras dúvidas no mercado. Nós que somos consultores, por exemplo, eu que não sou especialista, conheço muito pouco ainda sobre o assunto, vivo recebendo várias dúvidas e a gente precisa de um parceiro aí para poder nos ajudar, porque realmente ainda é um assunto muito novo, né? E aí, Gustavo, eu gostaria que você já pegasse esse gancho aí tão atual, né? E contasse para a gente em relação à missão da GustavoRocha.com. Qual é o link que você faz entre a sua missão e como efetivamente você tem contribuído para o mercado jurídico brasileiro? Quando montei a consultoria, eu montei ela baseado basicamente numa premissa que eu enxerguei de mercado, não só da época, eu acho que ela ainda é válida, que é a questão de encontrar soluções que sejam personalizadas. A gente vê muita solução pré-pronta. Então, eu na época já tinha trabalhado, como trabalhei em bancas grandes de advocacia, trabalhei na época com consultores de diversos tipos de mercado. E eu notava muitos, não vou dizer defeitos, mas muitas situações que aconteciam na época, principalmente, e isso me motivou a fazer um projeto solo de desenvolvimento. Então eu posso dizer de uma maneira bem clara para quem está nos escutando, o meu propósito é entrar no negócio, então jurídico ou agora na LGPD, trabalhando também com as empresas de uma maneira geral, de vários setores, mas é entrar dentro do negócio e fazer a diferença. Aí vem aquela questão, mas Gustavo, isso é um chavão. Não, não é. O que é fazer a diferença? Fazer a diferença é identificar as pessoas, e isso eu julgo muito importante, e modificar a cultura, focado em gestão, tecnologia, marketing e privacidade. Então, esta é a minha missão, este é meu objetivo dentro dos negócios, é entender o que eles têm, tentar opor as soluções melhores que existem com parceiros de mercado, indicando pessoas, trabalhando em conjunto com o mercado, mas principalmente focado naquilo que é o valor do meu cliente, e não o meu valor propriamente dito em relação a ele. Perfeito. E quem efetivamente é o seu cliente, o seu público-alvo? Ou seja, quem que consome os serviços da consultoria GustavoRocha.com? Bom, eu tenho como premissa principal de trabalho, e sempre foi ao longo desses 15 anos, a área jurídica. Sejam ela escritório de advocacia, seja ela departamento jurídico de empresa, que são os cases que eu tenho ativos e antigos, né, que já passaram comigo. Dentro desta lógica, há um ano e meio, mais ou menos, eu venho desenvolvendo um trabalho que expandiu isso.
Hoje eu tenho na minha carteira de trabalho, junto ao trabalho da Lei Geral de Proteção de Dados, segmentos que vão de serviço, vai à indústria, vai a outros tipos de segmento que não entram necessariamente na área jurídica. Na verdade, a Lei Geral de Proteção de Dados, tu entra dentro do negócio da empresa e acaba tendo que mexer em vendas, RH, financeiro e direção, né, inclusive o jurídico. E é uma coisa que eu gosto muito de falar, sabe, Juliana, porque as pessoas, às vezes, quando escutam falar da Lei Geral de Proteção de Dados, elas entram na premissa de que não, o jurídico resolve, ou a TI resolve. E, na verdade, nenhum destes dois resolve. A questão da Lei Geral de Proteção de Dados é algo que envolve a empresa como um todo. Se for feita somente por um partícipe deste processo, então alguém que tem um olhar somente jurídico ou um olhar somente de TI, vai ser uma implementação manca, vai faltar. Porque o olhar da privacidade passa, sim, pelo negócio da empresa. Então, se a alta direção não estiver também comprometida com a ideia de privacidade, comprometida a fazer investimentos, comprometida não com multas, mas comprometida com a ideia de que ela vai oferecer para o mercado, para o seu cliente final, o melhor resultado, não funciona. Perfeito. Gustavo, então assim, já que a gente entrou nesse assunto da LGPD e Claro. tá todo mundo precisando entender um pouco mais e implementar, né? Eu gostaria que você detalhasse para a gente como que é o processo de implementação, se é que essa nomenclatura ela está adequada. Enfim, explica para a gente como que funciona. Então, eu sou um escritório de advocacia ou uma empresa, independente do business, como que você implementa isso? Qual é efetivamente o serviço que você oferece para deixar as coisas de acordo com as novas normas? Claro. Uma das questões que o pessoal tem que lembrar é o seguinte: a LGPD é uma lei que focada no Brasil, pelo menos não a europeia, mas a brasileira, ela é focada em quê? Focada nas relações com a pessoa final, então ela é uma relação que envolve, entre aspas, alguns dizem até consumo, mas não é verdadeiro, é os dados pessoais, e ela envolve também uma relação que tem algo de poder econômico. Então, uma relação a título gratuito ou a título de conhecimento, e tem uma série de questões que a lei fala que não se aplica a LGPD. Então, esse é um ponto importante de ser destacado. Outro ponto é que as pessoas confundem muito, e agora dentro de um projeto atual, inclusive, que eu estou fazendo, uma empresa chegou para nós, não, eu chamei você, estou trabalhando, parará, mas assim, eu tenho mais de 90% do meu projeto é B2B, é com outras empresas, então eu não estou muito preocupado. E aí, quando nós começamos a aprofundar o conhecimento sobre a própria empresa, nós provamos, em menos de um dia, que mais de 90% tinham dados pessoais. A pessoa muitas vezes não enxerga esta realidade porque ela acha que eu trabalho só para a empresa, não funciona. Não é bem assim. Onde trafegar dados pessoais, a LGPD se aplica, porque há um interesse econômico naquilo ali. Esse é o ponto. A metodologia o serviço que a consultoria faz através de uma nomenclatura chamada Comitê LGPD, que é um braço, né, que trabalha em cima disso, nós fizemos um trabalho em que sentido? Em 3 fases principais e uma 4ª fase depois das 3. As 3 fases principais são, nós fizemos um mapeamento de dados, onde nós elencamos uma pontuação de 0 a 100. E só para as pessoas terem uma noção, esta pontuação leva em conta mais de 150 itens, então não é uma pontuação solta, ela é uma pontuação técnica, baseada em pontos de tecnologia, serviços, vendas, RH, financeiro e por aí afora. Baseado nesta pontuação, vamos supor que a empresa, neste primeiro mapeamento, tem um resultado de 30 pontos, nós vamos para as demais fases. Nós vamos aprofundar na segunda fase, que é o que o pessoal chama no mercado de data mapping. Nós chamamos também de mapeamento de dados. E dentro da ideia de mapeamento de dados, eu vou aprofundar o que eu levantei na primeira fase com o objetivo que o cliente quer chegar. Então, se o cliente me disser, Gustavo, eu estou com 30 pontos e quero chegar a 60, a 80, a 90 pontos, dentro da minha ideia de privacidade da empresa, eu vou aprofundar o meu mapeamento de dados para que chegue neste nível, que é a segunda etapa, isso tudo com testes, com questões que envolvem também tecnologia, e na terceira etapa, que é onde muitas vezes os advogados têm falado que eles fazem LGPD, e que é um engano, porque eles vêm só com a parte contratual, na terceira etapa nós entregamos a parte contratual, nós entregamos os ajustes de RH, nós entregamos os ajustes de venda e também entregamos a ideia ou de sugestão ou de ajustes relativos a software, relativos a implementações de tecnologia para a ideia de privacidade.
Então é uma questão também, talvez, para desmistificar, falando desses 3 pontos principais, que levam ao que nós gostamos de chamar de implementação, a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, porque nós implementamos, na verdade, uma adequação da empresa para a lei, o que não vai inviabilizar a empresa. Eu não vou dizer como o cara tem que trabalhar, eu não vou dizer que ele tem que modificar o negócio dele, eu não vou dizer que ele não tem que correr riscos, eu só vou dizer para ele que existe risco. E vou dizer para ele claramente como é que ele pode mitigar esses riscos. Então é uma implementação de adequação. Por isso que a gente gosta de deixar isso muito claro para o nosso cliente final. E existe uma 4ª fase, que às vezes pode até ser a primeira fase, dependendo do que o cliente precisa, que é o seguinte, que é a consultoria em si. O que é a consultoria? Agora, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados está instalada, ela já botou uma agenda para 2021, e ela pode começar desde já, dentro das políticas que ela tem, e a lei preceitua isso, ela pode começar, inclusive, a notificar as empresas e até mesmo aplicar multas ou processos administrativos. Neste caso, nós estamos preparados para fazer o quê? Para fazer as defesas, para fazer todo o incremento da empresa, provando o que ela tem e o que ela não tem de metodologia, para fazer a oposição tanto à NPD quanto a questões judiciais, tecnicamente falando. Então, este é o nosso braço. O nosso braço faz a implementação de adequação de forma completa, tá? Então, de uma forma bem completa, e também opõe depois, se for necessário, a ideia de consultoria, para que as empresas possam fazer uma continuidade. Além disso, aí tem serviços pequenos, que às vezes agregam valor, que é a questão que nós também temos dentro do nosso bojo de trabalho, parceiros de tecnologia, onde nós implementamos, inclusive, testes, se for o caso até mensais, de privacidade, de forma sistêmica, para que a empresa sempre tenha uma noção de como ela está no campo aí mais focado na questão de tecnologia em si. Perfeito. Gustavo, eu gostaria que você, e aí eu acho que a gente pode ser até um pouco mais amplo e não falar só sobre a LGPD, claro. Como que a sua consultoria, ela acrescenta para os escritórios de advocacia ou departamentos jurídicos, enfim, em termos de gestão, modernização e produtividade? Pegando esses 3 pontos, onde é que você se encaixa? Perfeito. Eu tenho feito dentro do trabalho, por ser personalizado, esses 3 pontos eles são parte ativa do meu trabalho, de forma direcionada e direta. Então, acabo fazendo para o cliente remanejo de seus fluxos, a organização desses fluxos, baseado em metodologias e baseado principalmente em indicadores, relatórios e focado na produtividade. Então, não adianta botar um indicador só por ter um indicador. Eu sempre brinco. Eu vou ter um indicador de quantas réplicas eu fiz. Para quê? O que isso agrega valor ao teu negócio? Exato. Então, ter indicadores por ter indicadores não vale a pena. A ideia, na verdade, é criar indicadores que gerem valor, que gerem uma produtividade para o negócio, que tenham um porquê daquilo acontecer. E, em cima disso, agregando a missão daquele nosso cliente aonde ele quer chegar. Então, eu passei, por exemplo, citando agora o 2020, que foi um ano de pandemia, etc., eu tive situações em diversos clientes, onde a ideia de marketing, a ideia de estruturação do negócio como um todo, para preparar para as novas ferramentas, ou seja, eu tenho que parar de olhar o cliente que está vindo na minha porta, tenho que olhar o cliente da rede social, tenho que olhar ferramentas, principalmente hoje de WhatsApp, integrada a softwares, para fazer um manejo disso. Então, eu trouxe parceiros para os meus clientes, nós implementamos soluções práticas em relação a isso, e com isto, o cliente se sentiu mais seguro para ir para o mercado fazer um trabalho de resultado. Então, muitas vezes, a consultoria, ela tem como base criar esse lastro de base, criar principalmente oportunidades, porque eu vejo muito isso. O cliente, advogado principalmente, e as empresas em geral também têm isso, elas se atualizam de tecnologia até por ali. Então, às vezes, existem soluções no mercado que, para nós que somos consultores, isso é mais comum. Então, eu conheço diversas empresas que fazem gestão de WhatsApp, eu conheço diversas empresas de software, eu conheço diversas empresas de TI. Quer dizer, é o meu dia a dia. Aquele dia a dia ali, deles, não é um dia a dia comum. Sim. Então, quando tu chega, muitas vezes, numa conversa, numa hora trabalhada, e tu consegue opor esse tipo de resultado, o cliente se sente seguro para fazer um investimento e que ele não é cobaia, eu sempre digo isso, né? Eu não vou chegar para o cliente, a não ser que seja necessário, olha, é a primeira vez que eu estou vendo esse fornecedor, tu quer fazer um teste com ele, vamos fazer o teste juntos. Sou sempre muito transparente nesse aspecto, mas raras vezes isso acontece. Na maioria das vezes as soluções elas já existem e já foram testadas. Tu vai chegar para o cliente e vai dizer para ele, olha, eu já vi isso num outro cliente, funcionou assim, funcionou assado,
tu não precisa passar por isso, tu pode passar por aquilo, e com isto, o cliente opõe resultados, né? Ele tem resultados efetivos mais rapidamente do que se ele fosse fazer toda a pesquisa, se ele fosse fazer todo o trabalho e assim por diante. Ou seja, você trabalha muito fazendo essa ponte, né? Então, você instrui, você analisa, você identifica o que deve ser feito e aí você sugere fornecedores que vão auxiliar na execução mesmo de um plano, né? Isso, e acabo fazendo algo por ser uma consultoria personalizada, que acompanha o cliente toda semana, tem toda uma metodologia para isso, acabo fazendo também que eu seja um auxiliar. E os meus clientes, isso é uma coisa que eles valorizam muito, eu sou um auxiliar de tomada de decisão. Perfeito. Então, hoje, na verdade, todos os meus clientes têm acesso diretamente a mim, via WhatsApp ou outras ferramentas eletrônicas. Eu tenho uma consultoria que envolve horas, geralmente semanais, mas o cliente tem liberdade de entrar em contato comigo fora desse período, de forma natural. E isso faz com que ele tenha um apoio de alguém que está no mercado, de alguém que tem outros tipos de conhecimento, né, outras skills, para que possa fazer uma tomada de decisão mais segura. Então o cliente gosta muito e normalmente é uma das coisas que muitos me repassam para outros com essa indicação. Não, tu vai que o Gustavo vai virar teu parceiro e tu vai ter alguém para te acompanhar. Muito bom, excelente, Gustavo. Bom, eu que já conheço o seu trabalho, sou suspeita em falar a respeito do quão útil e quanto resultado os clientes, eles realmente conquistam com a sua parceria. Então, deixa eu me abster, porque é só perguntar para outros escritórios de advocacia que já são seus clientes, que todo mundo com certeza vai ter uma excelente indicação a seu respeito. Mas, Gustavo, gostaria de te agradecer imensamente por ser sempre tão disponível para o BuscaJur, por ser um parceiro do BuscaJur desde o início, né? Desde quando a gente tinha apenas uma ideia. Te agradecer muito pela participação na segunda temporada do 20 Minutos com o BuscaJur e deixar aberto para que você faça uma mensagem de despedida, uma mensagem final para quem estiver assistindo ao vídeo. Claro, é um prazer, Juliana, realmente, agradeço mais uma vez a oportunidade e digo às pessoas assim, em primeiro lugar, o ano está difícil, a situação está difícil, mas a gente não pode perder o nosso foco. Quando tu escolheu a advocacia ou quando tu escolheu montar a tua empresa, tu tinha um sonho. Não esquece desse sonho. Não deixa esse sonho para depois. Persegue ele. As dificuldades, elas são momentâneas. O sonho é o que te leva até lá. E se tu não tiver esse foco, nada que a gente possa falar de gestão, tecnologia, marketing, privacidade, vai te ser útil. Vai te ser útil para conquistar aquilo que tu queres conquistar. Então foca no que é importante. Foca nas pessoas. Foca naquilo que é o teu objetivo enquanto negócio. Com certeza isso vai fazer toda a diferença, não somente para ti, mas para o mercado como um todo. Muito bom, Gustavo. Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima. Com certeza, até a próxima. Tchauzinho. Tchau, tchau.